Irmãos queridos, hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que tem me incomodado, que eu tenho investido tempo também na preparação de aula para a classe de doutrina e que agora vai ser uma espécie de parte 2, né? O pastor Rafael pediu para mim logo no começo da semana qual é o tema que você vai pregar domingo, né? Era muito cedo ainda, então na hora assim pensei, falei, sem licença para pecar. Depois eu fiquei, podia ser um tema melhor, né? Assim, é essa a ideia, mas poderia talvez eu elaborar. Aí no carro agora eu falei assim, podia dizer assim, não há licença para pecar. Talvez fosse um outro nome, ou sem desculpa para pecar, sem justificativa para pecar, né? Nós vamos, a partir dessa ideia, que a gente vai falar hoje à noite. E vamos, então, pensar em alguns textos, até alguns textos que eu já conversei com a classe de doutrinas, né? Que é um texto que está em 1 João, e eu vou colocar 3 versões para vocês, né? Que é a ideia, o crente não peca ou não vive pecando. E na classe de doutrinas, a aula que eu dei domingo passado, acho que foi isso, o tema era, por que o crente, ele peca, já que ele foi salvo, não é? Então, os pecados dele foram perdoados, mas aí ele continua às vezes pecando. Por que isso acontece? Não deveria pecar mais, né? Tá? Aí quando nós olhamos o texto bíblico, né? Nós vamos ver aqui a primeira versão que está aqui. O Rodrigo está travando, tem alguma coisa aberta, agora apareceu, obrigado. 1 João, capítulo 5, verso 18, na versão da NVI, fala, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Essa na versão NVI. Na versão revista e atualizada, está escrito, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, né? Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Essa é a outra ideia. E a terceira ideia é 1 João 5,18, na versão fiel da Almeida, chamada fiel, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. O mesmo texto em 3 versões e pode dar ideias diferentes, né? E eu perguntei na classe de doutrinas, qual vocês acham que é o texto mais original, né? Aquilo que está mais próximo do grego, e é a versão fiel, não peca, né? E os outros, eu diria assim, numa outra versão, há uma espécie de um arranjo que o tradutor fez para ser coerente com outro texto, porque o próprio João diz assim, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se porventura, né, se oxalá você vier a pecar, contudo, porém, todas as conjunções adversativas, temos um intercessor ou temos um advogado. Então o próprio João admite que é possível pecar, mas no texto dele ele fala não peca, né? Então por isso que eu creio que a versão talvez da NVI, da revista atualizada, ela está um pouco mais coerente com o contexto do texto inteiro. Outros autores ou comentaristas, eles dizem assim, que na verdade quando nós nos convertemos, nós fomos lavados no sangue de Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Então aquele que habita em nós, que somos nascidos, como diz o texto ali, nascido de Deus, então temos o Espírito, esse Espírito não peca. Aí sim, é verdade, porque o Espírito Santo de Deus não peca, não é? Quem é que vai pecar é a nossa velha carne, não é? E aí na aula que eu dei, eu mostrei depois a guerra que existe entre a carne e o Espírito. Mas não é isso, eu só fiz essa introdução para mostrar a vocês que esse tema a gente discutiu na classe de doutrinas, porque lá na classe de doutrinas nós estamos querendo que os irmãos que estão lá tenham completa informação sobre a salvação, o plano de Deus de salvação, né? Tá? Muito bem, avançando, meus irmãos, em 2004, esse filme fez muito sucesso. Não sei quantos de vocês assistiram Paixão de Cristo, né? E eu confesso que só vi uma vez. E eu disse para mim mesmo, eu nunca mais vou ver esse filme.
Porque o Mel Gibson, diretor do filme, ele explorou muito o sacrifício de Cristo, não é? E aquilo foi cruel. Aquilo foi de uma maldade muito grande. Que a gente, às vezes, quando lê o texto bíblico, a gente não tem ideia do que foi que Cristo pagou pelo meu pecado, não é? Então, quando no filme mostra ele tomando aquelas chibatadas, aquilo doía em mim. E não era um chicotezinho qualquer. Era um chicote que tinha ossos nas pontas do couro. E na medida que batia, arrancava pedaços da pele. E eu pensei, essa chicotada foi porque eu pequei. Essa chicotada foi porque eu menti. Essa chicotada foi porque eu desobedeci a Deus. Essa chicotada foi porque eu não amei meu irmão. E lá estava o meu Cristo apanhando. E quando eu vi aquilo, eu falei, eu não posso pecar mais. Eu não posso, eu não tenho o direito de pecar mais. Esse sofrimento é duro demais por alguém que pagou um preço por mim. E aí, às vezes, há muitas mensagens e que esse Cristo machucado não aparece frequentemente, não é? Estava vendo aí um comentário de um pastor importante, ele falava, os nossos cultos transformaram no homem, o homem é o centro do culto. As músicas que eu canto é para que eu seja abençoado, para que eu seja vencedor, para que aconteça isso comigo. A música tem que ser para louvar o nosso Cristo, que apanhou por mim. É para isso que tem que ser, não é? E eu comecei a prestar mais atenção nas nossas músicas aqui. Felizmente os irmãos hoje acabaram cantando músicas que exaltam a Jesus. Grande pregador da final do século XVIII, Charles Spurgeon, né? Provavelmente um puritano, ele escreve assim: prefiro passar 7 anos com dores crônicas e com a doença mais persistente do que experimentar novamente terrível descoberta do mal do pecado. Então, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós somos salvos por Ele, meus irmãos, não pode ter em nós nenhuma semente mais do pecado, não pode mais ter o desejo de voltar à velha vida, de praticar aquelas coisas que são contrárias à palavra de Deus. É isso que o Spurgeon está falando. Então ele trocava uma enfermidade, uma dor, até na minha tradução ali, eu coloquei dores crônicas, mas é a ideia de ter uma dor assim quase que insuportável, essa é a ideia. Para não ter mais o efeito do pecado na sua vida. Muito bem, mas agora a gente vai para o texto, que é o texto central da nossa meditação aqui nessa noite. Se você tiver a sua Bíblia, quiser acompanhar, vai estar na tela, obviamente. Eu coloquei na letra maior que eu pude, que é o texto de João 13, 5 e 11. Né? Esse é o foco da nossa reflexão nessa noite. Tá? Talvez eu vou até fazer como se fosse na IBD aqui, a gente vai poder ler, são só 6 versículos. A gente consegue ler juntos? João 13, 5 e 11. Quem tem boa vista vai conseguir ler na tela aqui comigo. Quem não tem vai ter que ler aí no seu celular, né? Ou na Bíblia. Então o texto diz assim: depois disso, pode ler comigo. Derramou água, vamos irmãos, não estou ouvindo vocês, numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que lhe estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar a você, não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou
precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Agora vamos fazer umas marcas aqui, né? Então, a primeira coisa que vai aparecer: Senhor, vai lavar os meus pés? Pergunta de Pedro. Tá? Outra coisa que eu quero destacar com vocês: não, nunca lavarás os meus pés. Outra coisa: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Por fim, quem já está limpo não precisa tomar banho de novo. Tá? Então, o foco que eu queria colocar, meus irmãos, é em Pedro. Muito provavelmente você já ouviu o sermão sobre esse texto, e o foco principal está na humildade de Jesus, sim ou não? Não é? 99% das pregações, o foco está na humildade de Jesus. E a gente lê o texto e não percebe que existe uma outra pérola aqui, que é a reação de Pedro. Tá? E Pedro nos ensina muito nesse texto aqui. Tá? Então é em cima de Pedro que eu gostaria que a gente pudesse refletir aqui. Primeiro, a surpresa, né? Mas o Senhor é mestre, o Senhor é o nosso Cristo. Como é que o Senhor vai se rebaixar tanto? Vai lavar meus pés? Tá? Não, por favor, não. Tá? Mas Jesus lhe repreende. Ele fala assim: se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Aqui. Era importante que Pedro entendesse aquilo. E aí Pedro, eu até penso que Pedro às vezes era uma figura bem assim, bem humorada, e todo mundo gostou de dar risada. Ele fala assim: então me banha todo, Senhor. Aí, por que você está só se limitando com isso? Né? Mas é interessante que nem dá para a gente fazer um humor desse, porque no Novo Testamento não existe piada. Não tem como fazer piada na Bíblia. Não tem nenhuma história engraçada, todo mundo deu risada ali. A Bíblia é muito séria, né? Então, às vezes, quando alguém quer fazer uma piada, por conta própria, porque não tem essa permissão, né? Bom, mas ele também lavou o pé de Judas, e ele sabia que Judas ia traí-lo. Então aqui, meus irmãos, nesse episódio, Jesus lava o pé de todos. De todos. Eu acho que se eu tivesse que lavar o pé de alguém, alguns eu não lavaria, porque é muito feio. O pé é muito sujo. Aquele pé todo, aquela sola já que parece sola de sapato. Aquele pé, aquela unha encravada. Você imagina aí alguém da rua, que dorme na rua, aquele pé preto. Será que você lavaria? Né? Então, graças a Deus que tem podólogas, né? Que a gente pode ir lá e ela cuida dos pés da gente, né? Bom, vamos então agora pensar em 4 pontos que eu gostaria que a gente destacasse aqui. Primeiro, a lavagem dos pés é um ato de grande humildade. Primeira ideia que eu vou discutir com vocês. A segunda, o entendimento virá depois. Terceiro, um simbolismo do Calvário. E por último, os sujos não têm parte com Cristo. Vamos partir dessas 4 ideias, ok? Vamos para a primeira, tá? Vamos pensar então, o irmão Rodrigo está me ajudando. Pode ir para frente, irmão Rodrigo, vou até virar esse slide aí, obrigado. Muito bem, um ato de grande humildade. Normalmente os sermões giram em torno disso aqui. Por que gira em torno disso aqui? Meus irmãos, porque quem lavava os pés dos visitantes na época de Jesus era o escravo de menor, o mais ralezinho. Era o menor, o menos importante de uma família. E quando chegava um visitante, ele tinha a incumbência de lavar os pés. Se não tivesse um escravo, a esposa lavava, porque a esposa não tinha muita importância na cultura judaica. Talvez a segunda ou terceira esposa, não sei. Mas isso era um serviço de um serviçal. Um serviçal.
Nunca era o anfitrião que lavava os pés do seu hóspede. Nunca. É um trabalho de um serviçal. Então, por isso que Pedro se espanta. Mas, Senhor mestre, o Senhor vai lavar meus pés? Se Pedro ficou espantado, eu fico pensando no Judas, porque Judas sabia que era ladrão. E ele fala, mas o meu mestre vai lavar meus pés. Não é? Então, aqui, como diz esse pastor James MacDonald, Jesus lavando os pés dos discípulos é a maior demonstração de humildade em toda a Bíblia. Porque a humildade, meus irmãos, não é só, às vezes, quando a gente que tem um cargo, às vezes, um pouco relevante, e conversa com certas pessoas, às vezes, por exemplo, no meu caso, algumas vezes eu dei aula na minha vida profissional, ou numa conferência importante, e aí quando eu desci, as pessoas vieram conversar comigo, e tem até uma certa tietagem hoje. Professor, eu posso tirar uma foto com o senhor? Não, pois não, pode tirar, não sei o que e tal. Ele fala, como o senhor é humilde? Isso não é humildade. Eu só fui educado com a pessoa. Humildade é descer do pedestal. Humildade é você estar numa posição superior e de repente você passa a servir. Humildade é eu ser professor no EBD e de repente eu estou contribuindo, preparando material, arrumando cadeira, arrumando a sala para que os meus alunos possam aprender. Humildade é o pastor que está aqui em cima, mas ao mesmo tempo faz algum outro serviço, até limpa banheiro. Desce da posição dele. Jesus desceu da sua posição de filho de Deus para servir aqui. Agora, queridos irmãos, eu queria pensar com vocês. Lavar os pés. Por que os pés? Porque os pés, meus irmãos, eles suportam o nosso peso. Todo o peso nosso do corpo está nos pés. Aqui. Não é? E nós caminhamos, às vezes estamos cansados. Bom, talvez a sua caminhada, querido irmão, está sendo difícil. Você tem passado lutas por anos. Não seria bom que alguém lavasse os seus pés? Não seria bom que aquela caminhada, às vezes por enfermidade, aquela caminhada por ser, às vezes, injuriado, por ser caluniado, por enfrentar inimigos, esse pé que suporta essa aflição, precisa ser lavado. E melhor ser lavado por Jesus, meus irmãos. Amém? Consegue pensar nisso? Que o meu pé precisa desse afagozinho, porque é Ele que suporta o peso de tudo. Ele que suporta o peso. Nós temos uma vida moderna, às vezes eu vejo alguns assim, faz uma massagem aqui no meu ombro, né? E fica assim, não discuto a validade disso, mas o pé é mais importante que o ombro, porque ele suporta seu peso. Não? Muito bem. Agora nós vamos pensar, meus irmãos, assim, no outro trecho que Jesus fala para Pedro. O entendimento virá depois. Não é isso que diz o texto? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Irmãos, Jesus estava lavando aqueles pés, Pedro não entendeu a importância daquilo. E às vezes nós não compreendemos porque Deus nos trata de um certo jeito, nós não entendemos. Porque nós estamos passando por lutas, nós não entendemos porque nós estamos passando por alguma dificuldade maior. Nós não entendemos porque apareceu certas pessoas que nós não gostaríamos de ter na nossa frente. Mas a única coisa que podemos fazer é seguir. Vamos compreender depois. Certamente os irmãos estão pensando nisso. Eu não estou entendendo, irmão Marcos, por que nós estamos passando nessa luta
aqui na igreja, no meu trabalho, na minha família. Eu posso dizer para você nessa noite, meus irmãos, Deus vai te revelar. Você vai saber disso. Mas nesse momento, você tem que aceitar a terapia dele. Porque lavar pé é terapia. Aceita a terapia. Depois você vai entender o que é isso. Então, quando ele fala assim, que você vai aprender depois, se você pegar aí por uma ideia do aprendizado, você talvez, alguns estão na ignorância. Quer dizer, o que é estar na ignorância? Você não sabe que não sabe. O ignorante, ele não sabe que ele não sabe. Faz sentido isso para vocês? Ele não sabe que não sabe. Ele é ignorante. Quando ele avança um pouquinho, ele talvez entre em confusão, como Pedro está confuso. Eu não sei, mas esse negócio está estranho, tá? Você sabe o que não sabe, tá? Ah, senhor, eu não entendi isso aqui. Então Pedro estava em confusão. Quando vem a compreensão, aí sim, você sabe que sabe. Então depois Pedro entendeu o que é que Jesus queria dizer. Depois, isso foi um aprendizado na vida do apóstolo Pedro e dos discípulos também, não só dele. E esse grande evangelista também antigo, Oswald Chambers, diz assim: Deus nunca revelará outras verdades divinas até que tenhamos obedecido o que já é do nosso conhecimento, né? Eu vejo muita gente às vezes querendo, como se fossem futurólogos, né? O que é que vai acontecer no ano tal, amanhã e depois? Ficam apressando as coisas. Deus tem seu tempo para revelar para nós as coisas. E você tem essa etapa para vencer, que é aceitar a terapia de Deus na sua vida. E quando você tiver obedecido o que Ele te mandou, Ele vai revelar outra coisa para você. Outra coisa. Vai de passo em passo. Faz sentido isso? Né? Por isso que eu sou um pouco avesso a ensinar o livro de Apocalipse para quem não sabe nem a doutrina da salvação. Porque a pessoa está preocupada como é que vai ser, quem são os cavalos brancos, quem são os anjos e tais. Irmão, começa lá atrás, vai aprendendo como é que é ser salvo. Aí um dia você vai entender Apocalipse, se não entender aqui, vai entender na glória com certeza, porque vai encontrar João lá. Não entendo a minha luta, mas eu saberei depois. Não entendo a minha injúria, mas saberei depois. Logo saberemos quando Deus completar a obra. Muito bem, vamos então avançar a nossa ideia agora, meus irmãos. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, vocês estão totalmente limpos. Né? E quando Jesus falou que não precisava tomar banho de novo, ele só lavou os pés, era uma manutenção, sabe? É uma manutenção, é aquela sujeirinha que ficou, né? Aquela escorregadinha que você deu durante a semana, não é? E que a gente está sujeito, né? E ontem eu percebi que eu estava pecando, porque eu estava muito cansado, passei uma semana trabalhando fora, dirigido de São Paulo para o Rio, do Rio para São Paulo, peguei trânsito e tal. Aí ontem eu percebi no trânsito que eu já estava ficando bravo com todo mundo. Aí eu falei, opa, tem algo errado aqui. Tem algo errado aqui. Eu preciso da manutenção agora. Eu preciso que Jesus lave meu pé. Eu preciso que Jesus lave meu pé agora. Eu não vou ter que me arrepender de novo. Desculpa, irmãos. Ter que arrepender de novo e ser batizado outra vez e professar minha fé. Isso eu já fiz, isso eu fiz uma vez, isso é para sempre. Mas as minhas escorregadas que eu dou, essas terão que ser limpas. Esse é o meu lavar do pé aqui, tá? Esse pastor que eu gosto muito chama Alistair Begg, é um famoso pregador nos Estados Unidos. Na verdade ele é escocês, mas ele tem uma facilidade de arrancar do texto aquilo que a gente não enxerga. Me encantam as pregações dele. Então essa ideia aqui não é muito minha não, é mais dele. Tenho que dar o crédito para ele.
né? E o que ele fala? Ele fala que quando Jesus fez aquele ato de lavar os pés, na verdade aquilo simbolicamente estava representando já o Calvário. O que ia acontecer no Calvário era um símbolo do que viria depois. Apenas um símbolo nisso aqui. Mas o texto que ele fala assim, vocês já estão limpos, menos um, ele fala. E depois, se você pegar e olhar João 15:3, Jesus fala assim, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho dado para vocês. Então, aí quando eu pensei assim, mas escuta, você só vai estar limpo se você lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas o Calvário não tinha acontecido ainda. Então ele estava, na verdade, apontando para o Calvário, onde todos os nossos pecados serão lavados, ou nós seremos purificados lá no Calvário, na cruz, né? Mas e ao mesmo tempo ele fala depois que os discípulos já estavam limpos pela palavra. Então o que eu concluo? É que aqueles discípulos tiveram um privilégio único de conviver com o Mestre. E durante 3 anos eles andaram com eles, aprenderam com Jesus, ouviram da palavra, e o texto fala da videira. Então Jesus já sabia que eles estavam totalmente limpos, porque haviam seguido ele, haviam negado a vida anterior para estar com ele. Mas a ideia, meus irmãos, aqui é como se fosse uma profecia, alguma coisa que vai acontecer. É no Calvário, é no sangue de Cristo que nós seremos totalmente lavados. Não há como ir para o céu se não tiver as vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. E uma vez que a gente faz isso, quando nós confessamos, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o que vai acontecer com o nosso pé escorregadio, às vezes, apenas uma manutenção. É isso que deve acontecer na nossa vida sempre. Sempre. Tá? Então a gente tem que pensar muito nisso. Nós temos vivido, meus irmãos, nós temos vivido tempos em que as pessoas estão pregando o Evangelho, não o Evangelho da cruz, que as pessoas têm que confessar os seus pecados, mas é um Evangelho do bem-estar, né? Quase muito de autoajuda aqui. Não é isso que Jesus está falando. Para você poder ser de Cristo e cristão, você tem que ter certeza que você confessou seus pecados, você pediu perdão e você crê que o sacrifício de Cristo é a única saída para pagar os nossos pecados. Amém? Olha o que diz então o texto de Apocalipse aqui, né? Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos e branquearam no sangue do Cordeiro. A visão que ele tinha daquele povo que estava chegando no céu, não vamos discutir aqui quem é que vai passar ou não pela grande tribulação, mas a visão que tinha esses passaram por uma grande tribulação, mas os seus vestidos estão brancos, porque foram lavados aonde? No sangue do Cordeiro. E o que é que diz em outro texto? Porque não é por sangue de bodes que nós somos redimidos, mas é pelo sangue precioso de Cristo. Então, por isso que essa lavagem completa só se dá lá, pelo sangue de Cristo Jesus na nossa vida, né? O próprio Paulo também, quando fala em 1 Coríntios capítulo 5, verso 11, ele menciona que nós somos purificados através do sangue de Cristo. Então, irmãos, às vezes nós vamos ouvir conversas aqui e ali que vão tentar minimizar a importância da lavagem no sangue de Cristo, tá? E nós vamos ficar atentos para ver se essa voz é uma voz do Espírito Santo que está nos dizendo assim: Marcos, você precisa fazer a manutenção do seu pé, tá? Você tem que estar atento para isso. Ou se é uma outra voz, assim, não se preocupa não, todo mundo é assim. E alguns até ficam confortáveis, continuando pecando, tá? Diz uma história, meus irmãos, que um pessoal lá no aeroporto de Atlanta, que fica naquela torre no aeroporto, no controlador de voo, percebeu que vinha um voo que ia aterrissar no aeroporto. E aí, como todo ao serviço deles, emitir instrução para o piloto, falou: você vai seguir tal rota e você vai descer em tal pista.
Tá? Essa é a instrução que ele vai te dar. Mas você espera um pouco aí. Né? Esse é o guia de toda aeronave. Para o lugar que você for é assim. E eu me impressiono muito, porque quando você faz um voo longo, às vezes à noite, eu fico pensando, como que esse avião viajou horas e horas, e num lugar que eu não via absolutamente nada, e ele vai pousar numa pista que tem 10 metros de largura e não erra, em outro canto. Isso é uma coisa que eu fico muito impressionado, a maneira como ele vai direitinho lá. Não é? Você já dormiu no avião, você já não viu mais nada, mas aquela orientação é muito precisa. Mas nessa história aqui, diz que por algum mistério apareceu uma outra voz no rádio dizendo assim: não, segue para tal pista. E aí, quando o controlador percebeu que tinha um intruso naquela conversa, ele voltou a orientar e falou para o piloto do avião: mantenha aonde você está, eu sou o controlador de voo. E evitou uma grande tragédia. Irmãos, muitas vezes nós temos vozes intrusas tentando nos guiar para algum outro lugar, mas a voz de Cristo no nosso ouvido tem que prevalecer, para que a gente mantenha a nossa vida santa no seu caminho. Isso é o que nós temos que estar pensando. Muito bem. E eu queria concluir agora, queridos irmãos, tá? Em cima disso, nós vimos 4 ideias. A lavagem como um ato de grande humildade. Vimos que o entendimento de muitas vezes nossa vida virá depois, não agora, mas virá. Vimos que o lavar dos pés é um simbolismo que Pedro não entendeu depois. Quando Pedro escreve a sua carta, anos depois, ele manifesta esse conhecimento. E nós sabemos que de pé sujo você não entra no céu. Aliás, não entra na casa de muitos irmãos, né? Você já foi em alguma casa que fala assim: tira o sapato, né? Põe do lado ali. O visitante fica meio assim constrangido, né? Porque a pessoa não quer que a sua casa fique contaminada, né? Quando não te dão uma meia especial para você andar naquele piso, né? Tal é a asepsia que você está esperando dos pés. Então, diante disso, que nós temos um Cristo que foi para o Calvário, que derramou o seu sangue, e que nós somos perdoados pelo seu sangue lavado na cruz do Calvário, e que está disposto a lavar os nossos pés numa manutenção diária. Então aí fica de fato a conclusão: eu não posso pecar, eu não tenho licença para pecar, porque eu tenho que estar santificando a minha vida todo dia. Eu tenho que estar, como nós cantamos aqui, que Deus está me sondando. Não é bem o texto do Salmo 139, mas é aquilo que Deus me sonda, né? Tá? Eu vou falar: Senhor, me sonda, para ver se em mim não há um outro caminho, um caminho mau, como o Davi falava, tá? Mas fique claro, se você não passar por isso, você ficará de fora, como é a profecia de Apocalipse 22:15. E aí vem: mas se pecar, lembre-se, temos um advogado. Se é uma possibilidade que deveria ser cada vez mais remota na nossa vida. E Davi orava como é no Salmo 139: sonda, meu Deus, o meu coração, para ver se há alguma coisa em mim. E às vezes a gente nem percebe isso. Só o Espírito Santo de Deus nos acusa. Fala: isso aí não está certo. Você foi meio mal educado com Samuel. Você não tratou bem o Gamaliel. Vai lá conversar com ele. O Espírito vai nos avisando disso. E aí eu vou corrigindo, lavando meu pé cada dia. E por fim vem a palavra de Jesus, Mateus 26:41, quando ele fala: vigie e ore para que não caiam em tentação. Por quê? A carne é fraca. Amém, queridos? Deus abençoe você, irmãos. Cada dia
Tenha uma vida santa. Sem santidade nós não veremos a Deus. Obrigado pela oportunidade.